Olá, boa noite, graça e paz. Estamos aqui reunidos, na minha casa para a live dessa sexta-feira. Boa noite. E para cultuar o nosso Deus. Está aqui a Andresa, vai ministrar a palavra. A Laura, o Fernando. Boa noite. Boa noite. Fala boa noite aí, Laurinha. Já falei boa noite. Manda um beijo para sua avó, Neném. Beijo. Aí, Bisa. vovó Neném. Beijo, Bisa. Bisa. Vamos nos achegando. Deixa nós colocarmos aqui os comentários para a gente poder ver quem vai chegando. Conseguiu pôr? Conseguiu. Vamos entrando. Vamos chamando todos, né? Deus hoje tem uma palavra, com certeza, como Ele sempre tem para a nossa vida. A Bíblia diz que a palavra dEle, ela tem um propósito, ela é útil para o ensino, para a exortação, para trazer maturidade, para aperfeiçoar o homem para as boas obras. A única coisa que pode aperfeiçoar o homem é a palavra. E Deus está aproveitando esse tempo, né, desse isolamento, esse tempo onde nosso ritmo de vida diminuiu a velocidade, os sons, né, diminuíram, os ruídos foram embora, e Ele vem com o orvalho dele, que é a palavra, manso, que rega nossa mente, nosso coração, e vai gerando fé, e nós vamos sendo aperfeiçoados. Né? Que esse é o propósito do Senhor, esse é o propósito da palavra. Nós perdemos a identidade com a queda de Adão. Nós saímos do lugar original, onde nós somos plantados, né? Para organizar toda a geografia da terra. Mas Deus nos chama de volta, né? Para esse propósito. E para isso nós precisamos receber essa palavra. E Deus está fazendo isso a cada noite aqui, né? Ontem nós tivemos um culto abençoado, fizemos lá na igreja. E eu já quero adiantar aqui, o pessoal já vai fazer o louvor aqui. Para você, não se esqueça, amanhã ou domingo pela manhã, compra o seu pãozinho, compra lá a caixa ou a garrafa do suco de uva integral, prepara, né, uma mesa com a sua família, com aqueles que estiverem na sua casa, mande uma foto para nós no domingo, depois posta lá no Face da igreja, né? É o banquete do rei. E junto conosco nós vamos estar lá na igreja, lá nós vamos consagrar os elementos e ministrar a ceia. E Deus tem uma palavra poderosa no domingo para nós a respeito da ceia, irmão. Não perca, né? Nós vamos ver todo aquele ambiente da última ceia. Jesus ali na mesa com seus discípulos, tudo o que aconteceu naquele cenáculo, todos os acontecimentos, todas as falas ali, Deus vai falar conosco. Amém? Deus te abençoe. Vamos adorar o Senhor. Boa noite família Ágape, boa noite Ruth, boa noite Isadora Beatriz, saudade de você, Karina, Gleice, Paula, tia Rita, vó Nenê, padrinho, todos aí vocês estão nos assistindo, saudade de vocês, gente. Vamos adorar o Senhor um pouquinho e logo mais nós vamos ouvir uma palavra do Senhor. Então eu te convido agora, a gente está adorando ao Senhor, entregando a Ele o nosso coração. Que o Espírito Santo possa invadir a tua casa agora. Esse Deus de milagres, esse Deus que abre o caminho no deserto, esse Deus que é a luz na escuridão, esse Deus que é a paz que excede todo entendimento. Amém? Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres.
te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Declare aí. Estás aqui, operando milagres. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Adore a Ele. Te adorarei. Te adoramos, Senhor. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Esse é o nosso Deus. Tu és, Senhor. Nosso Deus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Creia, creia que esse é o teu Deus. Esse é o Deus poderoso, que pode fazer infinitamente mais do que aquilo que eu e você pedimos ou pensamos. Então adore com todo o teu coração. E creia que aquilo que é impossível para você, aquilo que é impossível aos seus olhos, para o nosso Deus nada é impossível. Aleluia. Aleluia. Glórias a ti, Jesus. Por isso continue adorando comigo. Continue. Que o Espírito Santo possa invadir o teu coração, possa invadir agora a tua casa. Oh, aleluia. Glórias a ti, Jesus. Eu navegarei. Cante aí, irmão. Mergulhe nesse lugar. Oceano do Espírito. Olha o rio de Deus. E ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei
como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei, eu adorarei. Sim, ó Deus. Ao Deus da minha vida, que me compreendeu. Ele te compreende, meu irmão, sem nenhuma explicação. Sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, desce Jesus, vem como em Pentecoste sobre nós e enche-nos de novo. Só o Senhor nos compreende. Sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Eu navegarei. Aleluia. Que nesta noite você possa navegar nesse oceano. E que nessa noite você possa mergulhar no oceano do Espírito. Aleluia, Jesus. Fazemos Amém. isso, Senhor. Em nome de Jesus. Te adoramos. Em nome de te Jesus, adoramos. continue adorando. Continue aqui conosco. Oh, aleluia, glórias, Aleluia. glórias, glórias, glórias. O Senhor tem ministrado algumas coisas no meu coração. E eu queria compartilhar com você. Então me dá sua atenção um minutinho. Prometo que eu não vou demorar. Mas no começo do ano eu pedi ao Senhor. E eu orei a Deus e eu falei: Senhor, em 2020 eu quero buscar mais ao Senhor e eu quero mergulhar, assim como Ezequiel, eu quero mergulhar um pouquinho em águas mais profundas e eu quero conhecer o Senhor mais um pouco. Aleluia. E eu disse para ele: Senhor, eis-me aqui. E aquilo que o Senhor falar comigo, aquilo que o Senhor trazer no meu coração, eu não quero guardar só para mim, mas eu quero compartilhar, eu quero falar do Senhor, eu quero falar do teu amor, eu quero aquilo que arder a chama no meu coração, eu quero falar, né, para as pessoas, para os meus irmãos, porque aquilo que o Senhor ministrar dentro de mim, talvez uma, duas ou três ou mais pessoas possam sentir, ou possam ser tocadas, ou possam ser ministradas. E isso eu tenho feito, sim, eu tenho me permitido nesse ano, pelo poder dele, pela misericórdia dele, pela graça dele, ele tem falado algumas coisas comigo, e eu tenho me colocado na dependência do Senhor.
E nessa noite não é diferente. Eu estou aqui com o temor e o tremor do Senhor para falar ao teu coração aquilo que Ele primeiramente tem falado comigo. Então que você receba e que junto comigo você possa mergulhar um pouquinho em águas mais profundas nessa noite. Amém? O texto que o Senhor tem falado comigo é um texto que bastante conhecido. Nós já ouvimos várias vezes. Às vezes eu vou falar com você, vou falar para você, falar assim, Andressa, mas de novo, né? Vai falar de vaso de novo? De novo. Mas é nessa palavra que às vezes o Espírito Santo quer falar diferente com você, assim como Ele falou comigo. Okay. E tá lá em Jeremias 18, do 1 ao 6. E eu vou falar muitos versículos da Bíblia. Talvez se você quiser anotar, ou talvez depois você entra de novo, né, na live e ouça novamente. Mas se você quiser anotar, você pode estar anotando aí. Mas o texto-chave é Jeremias 18, do 1 ao 6. Eu vou ler para nós. Está escrito assim: Palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra, e sobre rodas, como vaso que o oleiro fazia de barro, e se lhe estragou na mão, tornou-lhe a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Aleluia. E algumas semanas o Senhor tem falado comigo sobre vaso, e eu fui ler o texto. E aí eu questionei ao Senhor. Falei, Senhor, mas por que o Senhor nos compara com um vaso? E um vaso de barro? Por que essa comparação com um vaso de barro? Né? E eu fiquei questionando o Senhor, e eu confesso para os irmãos que durante 2 semanas eu não tive resposta nenhuma. Houve um silêncio total. E aquilo intrigou na minha cabeça, e eu fiquei questionando o Senhor, e o Senhor não respondia. E mesmo assim eu continuei perguntando. E aí essa semana o Senhor falou comigo. E aí ele falou, filha, vai lá em Gênesis 2:7. E eu abri em Gênesis 2:7 e lá está escrito assim, eu quero ler para você. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Falei, tá, tudo bem. Mas e? Por que o Senhor nos compara com um vaso de barro? Aí o Senhor falou no meu coração, filha, o homem veio do pó. Pó, se a gente jogar água no pó da terra, ele vira um barro. Falei, tá. E fiquei questionando, Aí o Senhor falou pra mim, filha, vai procurar saber como que é o processo do barro até ele virar um vaso. E eu fui pesquisar. E aí eu fui entender o porquê que o Senhor nos compara com um vaso de barro. Aí veio a resposta do Senhor. E aí ele falou comigo e eu quero compartilhar isso com você. Aí realmente eu entendi o porquê. O Senhor, na palavra dele, ele usa de parábolas, ele usa de metáforas para falar conosco, né? Esse é o processo do Senhor para falar com as nossas vidas. E existe alguns processos e alguns passos que o barro passa até se transformar em um vaso. E eu quero te falar desses processos nessa noite, que você possa guardar no teu coração. O primeiro passo desse barro, o oleiro, ele escolhe o barro. Não é qualquer barro que é usado para fazer o vaso.
Segundo alguns geólogos, existem centenas de variedades de barro no planeta, mas apenas 8 tipos de barro servem para fazer o vaso. O oleiro, ele conhece cada tipo de barro. Para uma boa construção, essa escolha é fundamental. Nos Salmos, e eu e você, nós éramos uma substância ainda informe e o Senhor já nos conhecia. Lá em Salmo 139, 16, diz assim: os teus olhos me viram, uma substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinados, quando nenhum deles havia ainda. Efésios 1,4 diz assim: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. O Senhor nos escolheu nele. O Senhor te conhece e o Senhor me conhece. Assim como o oleiro, ele escolhe o barro para fazer o vaso. Assim sou eu e você. O Senhor, ele nos escolheu. Antes mesmo de nós existirmos, ele já havia escolhido a minha e a tua vida. Graças a Deus. Esse é o primeiro processo. O segundo processo, o segundo vaso. É necessário peneirar o barro. Tirar do barro as pedras, as raízes e os galhos secos e os lixos. O oleiro, ele inicia o processo da limpeza do barro. Nós passamos pela limpeza do lixo e entulho que nós guardamos no lugar que nós mais acumulamos sujeira, que é o nosso coração. Provérbios 6,14 diz assim: no seu coração a perversidade todo o tempo, maquina o mal, anda semeando contendas. Lá em Jeremias 17,9 diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? E Mateus 15,19 diz assim: porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Eu e você precisamos dessa peneira no nosso coração para peneirar toda pedra de amargura, todo galho de rancor, de ódio, de ira, todo lixo de sofrimento, toda falta de perdão, todo problema não resolvido e deixar o que é bom. Irmãos, isso aqui é muito sério. Eu sei porque eu passei por isso. O ano passado eu passei por isso. Enquanto eu não liberei perdão, é uma coisa que parece um galho mesmo, que vai e ele vai prendendo na gente, a gente vai andando e parece que vai arrastando. E em todo lugar que nós vamos, a gente lembra. E parece que vai aprisionando a gente. E tudo que a gente faz, aquilo vai lembrando, aquilo vai chegando no nosso coração, vai sufocando. Enquanto eu não cheguei num momento da minha vida que eu entrei, eu lembro direitinho. Tudo que acontece comigo parece que acontece dentro do banheiro. Deus fala comigo no banheiro, debaixo do chuveiro ali. Enquanto eu não entrei dentro do banheiro e eu não gritei, eu comecei a liberar perdão. Senhor, eu perdoo fulano, eu perdoo ciclano, eu perdoo Beltrano, eu libero perdão, Senhor, eu perdoo por isso, por aquilo. E enquanto eu não falei, eu não liberei, realmente eu liberei o perdão. Parece que esses galhos soltaram. E eu fui livre. E tudo que me aprisionava saiu. Então isso aqui realmente é verdade. A gente precisa peneirar o nosso coração, que aquilo vai acumulando aquela sujeira, vai acumulando aquele lixo. E nós precisamos dessa peneira. Lá em Filipenses 4:8 diz assim, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja o que ocupe o vosso pensamento.
Porque quando entra no nosso pensamento, quando entra na nossa mente, e aquilo a gente começa a pensar, a colocar na mente, desce pro coração. Aí desce pro nosso coração. E a gente começa a fazer coisas boas, a gente começa a pensar coisas boas, automaticamente o nosso coração se enche de coisas boas. E nós vamos conseguir ser pessoas melhores. Nós vamos conseguir fazer coisas melhores. Nós temos que encher os nossos pensamentos de coisas boas. Aquilo que está em Filipenses. Aquilo que está em Filipenses é um conselho para nós. Aquilo que Paulo deixou lá em Filipenses. É tudo aquilo que é verdadeiro, que é puro, que é respeitável, que é justo. É o que tem que entrar na nossa mente, tem que deixar descer para o nosso coração. O terceiro processo do barro, o terceiro passo, é necessário amassar o barro. Aquilo que antes era visto como torrões secos e duro, agora é úmido com a água, depois pisado e ainda amassado pelo oleiro. Isso é necessário para dar sustentação e liga ao vaso. No processo de amassar, aparecem ainda mais sujeiras. Todo barro traz algum tipo de impureza. Enquanto toda sujeira não for tirada do vaso, ele não está pronto para ir para as rodas. O segredo do vaso é uma massa bem amassada. Lá em João 4,14 diz assim: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será uma fonte a jorrar para a vida eterna. Amém. Bebemos da água, que é Jesus, ela entra em nossas vidas e estamos preparados pelo processo de sermos amassados. Pelas provas, pelos desafios, pelas provações e pelas perseguições. Olha que tremendo. Jesus entra com a água, que é a vida, e aí nós vamos ser preparados para sermos amassados. Lá em Tiago 1,12 diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança as provações, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança as provações. Em João 16,33 diz assim: estas coisas vos tenho dito, para que tenhas paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então nós vamos ter aflições, mas ele venceu. Então eu e você, nós vamos vencer. Nós vamos ser amassados, provados e aprovados. Em nome de Jesus. Amém. Nós temos um exemplo, Jó 1,21 diz assim: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Olha o que esse homem passou. Olha o que Jó passou, como ele foi amassado. Ele sabia do processo, ele entendia do processo, ele sabia que ele seria um vaso de honra. Jó ele perdeu tudo. Mas mesmo assim, ele passou adorando. Mesmo assim, ele passou exaltando o nome do Senhor. Porque ele sabia que o Redentor dele vivia. Ele sabia que maior era aquele que estava nele, que era Deus. Então ele louvava o nome do Senhor. Ele entendia, ele sabia que era necessário passar pelo processo. Jó sabia disso. Amém? Aleluia. O quarto processo, o quarto passo do barro é o período de curtição do barro. O barro, ele é submetido a um longo tempo sozinho. Ele é coberto por uma lona com o objetivo de extrair toda a impureza ou bolha de ar para adquirir uma consistência maior para ele não trincar, até que chegue no ponto de ser formado no vaso. Esse tempo é o tempo de deserto, o tempo do silêncio de Deus. O tempo de esperar em Deus. Ah, como esse tempo é difícil. Eclesiastes 3 diz assim:
Tudo tem seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Se você lá em Eclesiastes fala do tempo. Há tempo para todas as coisas. E em Isaías 55:8 fala assim para nós: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Talvez você e eu, nós estejamos no silêncio de Deus. É necessário passar pelo deserto. Barro coberto é um período de anonimato, onde ninguém vê. Barro sozinho é onde está esvaziando as bolhas do orgulho, da inveja, que pode lá na frente trincar o seu vaso. Barro sozinho é aonde está se esvaziando para respirar o oxigênio do céu, que é a verdadeira essência, que é Jesus. Amém? Pega isso aí. Pega aí no seu espírito. Barro sozinho é onde você está se esvaziando do seu eu, do seu orgulho, de tudo aquilo, das suas impurezas, para você respirar o oxigênio do céu, que é a verdadeira essência, que é Jesus. Aleluia. Aleluia. O tempo de curtição de cada barro, ele é diferente. O meu tempo, o seu tempo, o tempo do pastor, do Fernando, da Laura é diferente. Pois depende do vaso que o oleiro quer fazer. Então, o tempo de curtição de cada um é diferente. O quinto processo. O barro sobre as rodas. Aí o barro vai lá para as rodas. Após um longo período de preparação do barro, ele é colocado sobre a roda. E ali você vai receber a forma conforme a vontade do oleiro. Quando ele está sobre as rodas, existem alguns fatores que nós podemos analisar. Pensa comigo aí. O barro, ele não tem vontade própria. Se o oleiro não moldar ele, ele não presta para nada. Ele vai ser simplesmente um barro. Certo? Somente o oleiro pode agregar consistência ao barro. O barro, ele é mole e só pode ser moldado quando ele está mole, na dependência do oleiro. Somente o oleiro pode agregar valor ao barro. Mas quando o oleiro começa a fazer do barro a maneira dele, do jeito dele, ele vai fazer um vaso de honra, um vaso de destaque. Ele vem e enche da essência dele, do odre dele, em vaso novo, com odres novos. Aleluia! Mateus 9,17 diz assim: ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompe-se o odres, deram-se o vinho. Do contrário, rompe-se o odres e se perdem, mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conversam. Permita-se ser moldado pelo Senhor nesta noite, amado. Permita-se ser moldado pelo Senhor. Só que não para por aí, não. Após o vaso pronto, aí já o vaso já virou um vaso. O vaso, ele é colocado para secar. O sexto passo, o sexto processo. Coloca o vaso para secar. O vaso fica na sombra para secar, até que ele se enxugue, fique resistente ao teste do forno, que aumenta a intensidade aos poucos até que resiste a uma fornalha ardente. É tempo de descanso. Salmo 23, 2 e 3 diz assim: ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Salmo 91, 1 e 2 diz assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor, Deus meu em quem confio. Há um tempo de descanso. Há um tempo onde o Senhor nos guia pelas águas de descanso. Ele falou que se nós tivermos a sombra do Onipotente, nós vamos descansar. No Salmo 121, todo ele fala sobre a proteção do Senhor. Depois você pode abrir lá. Eu não vou ler ele todo porque o nosso tempo é curto.
Mas se você estiver anotando, você pode abrir Salmo 121 e ler que ele fala de toda a proteção do Senhor para as nossas vidas. O Senhor, ele nos protege. Quando nós permitimos passar pelo processo e sermos moldados por ele, vem a proteção, vem a segurança de Jesus sobre nós. Amém? Recebe aí? Em nome de Jesus. Uau. 7º, o vaso passa pelo forno. Esse é o processo mais difícil de suportar. Nenhum vaso o suportaria sem ter passado por todos os outros passos. O vaso é colocado dentro do forno e é aquecido gradativamente e chega no final em altas temperaturas. E quando mais o fogo aquece, mais o vaso fica bonito e forte. Nesta hora, dentro do forno, ele é purificado de toda a impureza interna não aparente e é transformado para ser um vaso útil. Passaremos por provas, passaremos pela fornalha. Isaías 43:2 diz assim: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Aleluia! E quando eu vendo tudo isso, Deus falando no meu coração, ele me trouxe um exemplo bem claro na Bíblia, e esse exemplo foi real, esse exemplo foi verídico. Nós tivemos um exemplo na Bíblia, que é um homem que literalmente passou, alguns homens que literalmente passou pela fornalha. Se você ler lá em Daniel 3, eu vou contar rapidamente a história para você. Talvez você que esteja me ouvindo ou que vai ouvir mais tarde não conhece a história. Eu vou contar rapidamente para você. Fala de um rei, Nabucodonosor, que ele fez uma imagem de ouro na província da Babilônia. E o rei mandou chamar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os magistrados, todos os oficiais da província. Tá aqui o pastor para me ajudar. Para vir na consagração da imagem que o rei havia levantado lá na Babilônia. E ele fez um decreto. Ele fez um decreto que no momento que eles ouvissem o som das trombetas, das harpas, dos saltérios, eles tinham que se prostrar e adorar a imagem de ouro que o Nabucodonosor levantou. Dele mesmo. Isso mesmo, pastor. Chegaram os caldeus lá e acusaram os judeus que eram Sadraque, Mesaque e Abednego, que eles não estavam se prostrando diante da imagem. Aí o rei, ele ficou muito furioso. O rei ficou muito furioso e ele mandou chamar esses homens e perguntou se era verdade que eles realmente não estavam se prostrando diante da imagem. E o rei, para mim o rei, ele foi ainda tão petulante que ele pegou e falou assim: eu vou dar uma chance para vocês, né? De vocês se prostrarem diante da imagem na hora que tocar o som da trombeta, né? E se vocês não adorar, eu vou lançar vocês na fornalha. E ainda afrontou, falou assim: e quem é o Deus que não poderá livrar das minhas mãos, né? E a resposta daquele homem foi: se o Senhor quiser nos livrar, ele vai nos livrar, mas se ele não quiser, não vai. Só que nós não vamos nos prostrar e não vamos adorar a outro Deus que não seja o Senhor Jesus. Foi essa a resposta de Sadraque, Mesaque e Abednego. E eles foram jogados na fornalha. E a história conta que a fornalha era tão quente que aqueles soldados que iam para jogar eles morriam. Eles tinham morrido queimados de tão quente que era. E quando eles foram jogados lá, o rei olhou, ele se assustou. E ele perguntou assim: mas nós não jogamos 3 homens na fornalha? Eles falaram: sim, mas eu tô vendo 4 lá dentro. Tô vendo 4 homens andando sem nenhum dano, e ainda o quarto que eu vejo é semelhante ao Filho dos Deuses. Aleluia! Eles saíram de lá ilesos. Eles saíram de lá sem nenhum dano. Por quê? O que eu quero dizer com isso? Quando eu e você, nós passamos pela fornalha, Ele está conosco. Aleluia. Ele nos sustenta, Ele nos fortalece e nós saímos ilesos, mais fortes.
Porque quando ele fala que se nós passarmos pelo fogo, nós não vamos nos queimar. Ele é fiel. Nós temos um exemplo que ele deixou para nós, de homens que foram fiéis. E que realmente foram jogados no fogo. E não se queimaram, saíram ilesos, porque foram fiéis até o fim. Então creia, irmão. Creia. Passa pelo processo. É tempo de passar pelo processo. E nesta noite eu te pergunto: o que você quer ser? Barro para toda a vida ou vaso? Como você está hoje? Um vaso quebrado? Um vaso arranhado? Um vaso encostado, sem valor? Com rachaduras. Um vaso vazio? Um vaso rachado? Um vaso cheio? Ou ainda está no processo do barro? Não importa o estágio que você se encontre. Permita que Deus entre e faça e refaça e molde do jeito dele, da maneira dele, para que possamos cumprir, eu e você, o propósito que o Senhor tem em nós e através de nós. Amém? Talvez você olhou lá no spoiler, né, estante da vida, e viu aqueles vasos, né, e às vezes não entendeu, mas por que tem a ver com a mensagem, que tem a ver vaso? Irmãos, tem tudo a ver, né? Quando Deus ministrou isso no meu coração, me veio a imagem de uma estante e realmente vários vasos nela. E o Espírito Santo ministrou que durante a nossa jornada aqui na Terra, nós sempre fomos vasos. Quando nós nascemos, né? Nós fomos aqueles, pensa aí, vai imaginando aí comigo, mini vasinhos, uns vasinhos pequenininhos, né? A palavra do Senhor diz que deixai vir a mim os pequeninos, porque deles são é o reino de Deus. Então Deus foi criando nós crianças, e à medida a maneira que nós fomos crescendo, Ele foi fazendo os vasinhos, né? E nós sempre seremos vasos de todos os formatos, de todos os tamanhos, de todos os jeitos. Deus sempre vai nos quebrar, Deus sempre vai nos refazer, sempre que precisar, na medida que nós vamos crescendo, na medida que nós vamos amadurecendo, na medida que nós fomos transformados. Talvez eu e você hoje, nós já somos um vaso, mas Deus quer derramar algo maior dentro de nós. E se nesse vaso não cabe, Ele vai quebrar e vai refazer um vaso maior. Talvez eu e você passamos por alguma luta, algum processo que rachou. Ele vai refazer de novo. Então assim, aí Deus me mostrou essa imagem de uma estante. E durante a nossa trajetória nessa terra, é a estante da nossa vida. Nós vamos ser um vaso na mão do oleiro sempre. Como diz aqui em Jeremias, que assim como um vaso na mão do oleiro, sois vós na minha mão, casa de Israel. E nós temos que nos permitir ser moldados por Ele. Nós temos que nos permitir deixar Ele fazer da maneira que Ele quer. Sabe por quê? A sua vida e a minha é uma estante repleta de vasos. Mas o mais importante é que eu e você, nós precisamos reconhecer e deixar Ele ter o controle da situação. E para terminar, eu quero deixar um último versículo para mim e para você. 2 Coríntios 4:7 diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de vós. Deus quer colocar os tesouros dele em mim e em você. Vasos de barro, das mãos feitas pelas mãos do oleiro. Os tesouros do Pai, os valores dele em mim e em você. Olha que lindo. Ele quer nos fazer vasos de honra. Os tesouros escondidos do Senhor. Os tesouros mais secretos. Ele escolheu vasos de barro para colocar
Não foi vasos de ouro, não foi vasos de bronze, não foi vasos de prata, foi vasos de barro. E quem são os vasos de barro? Eu e você. Filhos amados do Pai, escolhidos. Amém? Você recebe? Que essa palavra você possa ter recebido no teu coração. Que o Senhor possa ter virado uma chavinha aí dentro de você. E que você possa ter sido abençoado nessa noite. Em nome de Jesus. Antes do pastor Humberto orar, eu queria cantar uma canção para complementar essa palavra. Eu queria cantar uma canção para nós. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Uau. Glórias a ti, Jesus. Eu sou um vaso quebrado pela vida. Eu sou um vaso arranhado pelas circunstâncias. Eu sou um vaso quebrado, tentando me reconstruir. Eu já fui encostado por haver outros mais fortes. Eu sou um vaso vazio, sem água, sem flores, buscando a aceitação dos homens, querendo estar no centro. Oh, oh, mas um dia o oleiro veio e me olhou. Mas um dia o oleiro veio e me levou. Mas um dia o oleiro veio e quebrou meu coração e me fez um vaso novo. Não importa o lugar, sei que sou visto por ti. Não importa o lugar, sei que sou amado por ti. Não importa o lugar, sei que sou aceita por ti. Não importa o lugar, sei que sou amada por ti. Jesus, 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 Jesus. Mas um dia o oleiro veio e me olhou. Mas um dia o oleiro veio e me levou. Mas um dia o oleiro veio e quebrou meu coração e me fez um vaso novo. Não importa o lugar, sei que sou visto por ti. Não importa o lugar, sei que sou amado por ti. Não importa o lugar, sei que sou aceito por ti. Não importa o lugar, sei eu sou amada por ti. Jesus, 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 Jesus. Não importa o lugar, o Senhor te ama, o Senhor te espera, o Senhor te quer. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Uau, né, irmãos? Tem dias que o Senhor nos surpreende, né? O desejo do meu coração é que você tenha recebido da forma correta. Você esteja com o sentimento de que o Senhor é esse oleiro que trabalha nas nossas vidas. E que se nós pensarmos algumas coisas, primeiro, barro não fala, barro não reclama, barro não tem voz.
ele deixa ser trabalhado na olaria pelo oleiro. E a palavra nessa noite ela fala de processos. Deus trabalha na vida do homem de processos. Eu queria que você lembrasse de José. José foi um vaso de barro na mão do oleiro. Deus deu sonhos para ele na juventude, que ele ia ser governador, que ele ia governar sobre a sua família, que todos iam se render, mas havia um processo. Se a gente examinar a vida de José, ele passou por cada etapa dessa. Ele foi escolhido, ele foi peneirado, ele foi amassado, depois ele foi curtido, depois ele foi ali lapidado sobre as rodas, depois ele foi colocado para secar, e depois ele foi colocado no forno naquela prisão, mas um belo dia o sonho aconteceu e ele se tornou governador. Processos, irmão. Deus trabalha por um processo. Que nessa noite, meu desejo do meu coração é que, da mesma forma que essa palavra falou comigo e nos pega por dentro, que ela gere tristeza no seu coração, incutida no seu coração, na sua mente, da gente avaliar nossa vida, avaliar nossa jornada, avaliar que nós somos às vezes um barro muito manhoso, muito tinhoso, nós que queremos dizer para o oleiro o que ele tem que fazer. Senhor, eu não gosto do vaso que o Senhor fez de mim, eu queria ser comprido, com a boca larga, eu queria ser mais queimadinho, eu queria ser mais clarinho. Não, é o oleiro que sabe, irmão. Se renda a Ele, deixa o Senhor trabalhar no barro, que sou eu e você. E sabe o que Ele faz? Ele faz do jeito que Ele quer, do tempo dele, do formato dele. Para quê? Porque tudo que Ele tem para colocar, que é o que foi lido aqui, que Paulo revela, esses tesouros que Ele coloca dentro do vaso, Ele sabe o tamanho desse tesouro, o peso dele, o tamanho do que Ele vai colocar. Por isso Ele faz o vaso para caber aquilo que Ele tem para colocar. Amém. E às vezes a gente quer ser conforme a gente quer ser, aí não cabe o que Ele tem para colocar. Você entende, irmão? Então recebe, que essa palavra possa tirar seu sono nessa noite. Você possa assistir de novo, ler no texto e deixar realmente, sabe, se entregar para o oleiro. Amém? Amém? Deus te abençoe. Irmãos, o Gabriel, filho do pastor Tiago, ele deve sair amanhã e está em plena recuperação. Nós louvamos a Deus. Mas o nosso irmão Edivaldo, ele deu uma melhora da Covid, mas ele teve algumas complicações. Ele ia precisar, agora à tarde, fazer hemodiálise. E a mulher dele está pedindo para a gente continuar orando e clamando por um milagre na vida dele. A família do Valnês Aleixo está pedindo oração pela família. O Paulo Trindade, nosso amigo, irmão, que foi acometido de Covid. As notícias que ele está bem melhor, mas inspira preocupação. A Vanessa Cristina, que precisa do transplante. E todos os que estão aqui, todos os profissionais, todos os empresários, toda a família Agro, e você que nos assiste, nós queremos orar agora, clamando a Deus. Estende sua mão para cá. Querido Deus, eterno Pai, Senhor, nós colocamos todas as nossas vidas diante de Ti. E clamamos, ó Deus, pelo Teu agir, pelo Teu socorro, pelo Teu cuidado. Que todos aqueles que precisam de saúde receba. Todos aqueles que precisam de cura receba. Todos aqueles que precisam de libertação receba. Todos aqueles que precisam de uma provisão, receba do Senhor essa provisão. Todos aqueles que estão amargurados, entristecidos, receba a alegria do Senhor. Pai, renova a força do teu povo, abre os caminhos, envia a provisão, envia o teu socorro. É o que nós oramos nessa noite, crendo no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Irmãos, receba no seu espírito, e nós estaremos no domingo, amanhã não tem, amanhã é descanso. Nós estaremos no domingo, na live, é um culto online, ao vivo, nós vamos fazer lá da igreja, com a equipe de louvor, Você prepara a mesa aí na sua casa, põe os elementos e venha cear junto conosco, como corpo de Cristo, aquilo que Jesus conquistou na cruz para nós. Amém? Um beijo no seu coração e até amanhã, se o Senhor nos permitir. Amém. Deus abençoe.